Olá, eu me chamo Laísa Couto e que coisa boa é compartilhar um pouco mais daquilo que Deus tem falado comigo. Aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal para ficar por dentro de todos os devocionais que diariamente a gente tem colocado para te abençoar. Eu quero continuar falando com você lá em 1 João 4,18, que diz: o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado pelo amor. A gente tem visto muitas pessoas que conhecem ao Senhor, que amam ao Senhor, mas que ainda assim vivem debaixo de tormento, vivem sob a mentalidade do medo, de que, eu preciso estar preparado e pronto para qualquer coisa que vai dar errado. Eu preciso estar sempre atento, porque em algum momento as coisas vão perder o controle, vão ficar ruins e vai dar ruim. E aí a gente cria no nosso coração uma casa para o medo. E a gente fica ali cultivando aquele medo dentro de nós, vivendo debaixo de um espírito de tormento, de um espírito de engano, de um espírito que nos deixa paralisado e sempre na expectativa do pior. Sabe que a gente precisa se lembrar que o chamado do Senhor para nós, como filhos de Deus, é entendermos e caminharmos sobre a esperança. O entendimento de que ainda que as coisas não sejam exatamente como a gente esperou e planejou, as coisas não fugiram do controle do Senhor. Ele é soberano e tudo aquilo que chega até nós como filhos de Deus, Ele transforma em bem. A gente precisa sempre se lembrar, eu amo a história de José, quando ele recebe um sonho do Senhor, dizendo onde Deus colocaria ele, o trajeto até ele chegar nesse lugar é um trajeto completamente diferente daquilo que a gente esperaria que fosse. Quando a gente recebe uma palavra, você vai exercer governo, a gente já pensa logo, então me dá logo a minha coroa, me dá logo o meu cedro para que eu comece a governar, me coloque logo na posição de governo. Mas não, o Senhor se move de forma diferente da forma como a gente planeja no nosso caminho, na nossa mente, né? E a história de José nos mostra exatamente isso. E lá no final, depois dele ter vivido tanta rejeição, dele ter passado por tantas provações, tantos momentos desafiadores, tantos momentos diferentes da palavra que ele recebeu do Senhor, o tempo todo ele se mostrou como alguém que conhecia quem Deus era e que não abria mão da posição dele no Senhor, ainda que tudo ao redor tivesse saído do controle, ainda que tudo ao redor fosse diferente daquilo que ele tinha como expectativa de que Deus poderia se mover na vida dele e o levasse para lá. E ele continua caminhando em obediência, ele continua caminhando em submissão à vontade do Senhor e não abrindo mão da verdade do Senhor sobre ele. E quando ele chega lá no final, que Deus coloca ele na posição que Deus determinou que ele ocuparia, os irmãos chegam até ele. E é muito interessante a fala de José para os irmãos, que diz: vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus o tempo todo intentou para o bem. A gente precisa se lembrar que ainda que tudo ao nosso redor deu ruim, ainda que tudo ao nosso redor se abale, ainda que tudo ao nosso redor seja contrário àquilo que a gente imaginou que seria, ainda que pessoas tramem contra você, ainda que situações sejam situações de rejeição, situações de dor, situações de perda, situações de falência, Deus não perdeu o controle. E Ele usa todas essas coisas para que a vontade dele seja estabelecida na sua vida. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa sempre se lembrar que o caráter do Senhor não muda, simplesmente porque talvez a gente não esteja entendendo o mover dele em nós, através de nós e ao nosso redor. A gente precisa entender que a soberania de Deus não se perde porque a gente perdeu o controle. Deus continua controlando e cuidando de todas as coisas para o nosso bem. E o nosso bem não é aquilo que a gente idealizou. O nosso bem é Cristo formado em nós. Então, nós como filhos de Deus, tendo consciência e clareza do caráter do Pai, a gente não pode permitir que o medo encontre abrigo no nosso coração. A gente não se torna um homem ou uma mulher precavida porque espera o pior. A gente se torna um homem e uma mulher posicionada quando a gente espera a vontade do Senhor. A vontade do Senhor que não é nem sempre como a minha vontade, mas que é sempre para o melhor para a minha vida, que conduz
até o destino que eu preciso seguir, que me torna quem eu preciso ser para acessar os lugares que Ele me prometeu. Que ao longo da jornada não simplesmente quer me trazer uma vida boa, mas uma vida aperfeiçoada nele. Uma vida que me faz enxergar bondade mesmo em meio a situações desconfortáveis. Mesmo quando as coisas não estão alinhadas àquilo que eu esperava. Quando a minha expectativa se torna o Senhor, a minha mente não tem mais espaço para ser escrava do medo. A minha mente não tem mais espaço para viver na expectativa do pior, porque eu sei que quem planejou o meu futuro não perde o controle quando eu perco. E quem planejou o meu futuro, ele escreveu cada parte da minha história para que a vontade dele seja estabelecida sobre mim, para que o meu coração se torne um coração segundo o coração dele, para que ao longo da minha história eu não só viva momentos bons, mas para que eu produza, através da minha vida e dos meus frutos, bons frutos para a glória do Senhor. Então que você entenda que o sucesso no Senhor é um sucesso de visão de reino e de eternidade, não do nosso próprio coração corrompido e que se move pelo mundo. Então que você busque sempre entender no Senhor e ter a visão de que eu não preciso ser paralisada por conta de esperar o pior, mas eu posso me mover esperando sempre que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele me prometeu, ainda que seja diferente daquilo que eu estava esperando chegar no caminho. É isso, que Deus te abençoe.